orando ao Senhor, né? Para que o Senhor venha receber o nosso culto esta noite. Deus eterno, poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo que aconteceu, Senhor, durante esse dia. Oh, Pai amado, não tem outro meio, Senhor, de nós expressarmos essa gratidão do que oferecendo, Senhor, um culto a Ti, Pai amado. Oh, Pai amado, nessa casa, Pai amado, que foi ungido e preparado para esse fim. Senhor, sabemos que a igreja, Senhor, é composta, Senhor, de irmãos, reunidos, Senhor, numa só finalidade. Nós estamos, Senhor, reunidos, ó Senhor, para estar te louvando, para estar te agradecendo, estar glorificando, muitas vezes, Pai amado, até suplicando uma bênção sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa saúde, ó Pai amado, sobre a saúde de um parente, Pai. Mas nós sabemos que tudo que nós fizermos aqui neste lugar ainda é pouco, Pai. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo, Pai, neste culto. Ó Espírito Santo, aquilo, Senhor, que os meus lábios não souberam, Senhor, proferir. Muitas vezes, Senhor, falhas que eu ainda tenha, mas, ó Espírito, Tu é aquele, Senhor, que transforma o nosso louvor em um louvor agradável, em uma oração agradável, é uma súplica agradável, que passa, Senhor, como um incenso suave para o nosso Deus. Ó Deus amado, nós te agradecemos, que a partir, Senhor, ó Pai amado, de minutos e horas atrás, Pai amado, que tudo que acontecer nessa noite seja para a honra, seja para a glória do Seu magnífico nome, Senhor, e tudo seja dedicado a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Podereis assentar. Irmãos, vamos deixar assuntos periféricos para conversarmos depois do culto. Que tudo que acontecer aqui seja para nós louvarmos a Deus. Seja para louvarmos a Deus. Estaremos cantando com todo o nosso coração o hino 20. O hino 20. Vamos meditar na letra, meditar naquilo que cada palavra diz. Vamos deixar, irmãos, os assuntos periféricos, por favor. Se os irmãos quiserem conversar, chama o seu colega e vai conversar lá fora, ok? Livres de pecado, vós quereis ficar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis sentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na
na vossa senda, sombras vem cair. Olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia! O Cordeiro está em nosso meio, aleluia. 303. O irmão Hamilton em seguida estará fazendo a leitura. Aleluia, Jesus. Quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisas de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma muito verás. Tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Aleluia. Irmão Hamilton. Oh, glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos ler o Salmo 119. Até o versículo 8. Salmo 119, até o versículo 8. Do primeiro ao versículo 8. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que anda na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam todo o coração, não praticam a iniquidade, anda nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos a risca. Tomara seja firme os meus passos,
para que eu observe os teus preceitos, então não terei de que me envergonhar enquanto considerar em todos os teus em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quanto tiver aprendido os teus retos juízos, cumprirei os teus decretos, não me desamparareis jamais. Aleluia. Curvemos a nossa cabeça e oremos ao Senhor. Senhor Jesus, a sua graça, a sua misericórdia, Senhor, nesta noite, é para conosco, Senhor, porque olhamos para o nosso lado e vemos, Senhor, os nossos irmãos, para que cultuar e glorificar a Ti. E em Teu nome agora, Senhor, eu peço a Ti, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nesta noite possa, Senhor, vir ao encontro de cada um dos Teus servos, para que glorificarmos a Ti de coração. E nesta noite, ó Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque ouviste o nosso clamor. Amém. Amém. A igreja, podeis assentar, louvando a Deus, né? Vamos ouvir agora o Conjunto Manancial, dá para cantar? Conjunto Manancial. Em seguida, o irmão Severino, né, estará cantando um dos seus belos hinos. Aleluia. Conjunto Manancial cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Jesus está aqui, amém? Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino Daniel. Meu pai não conhece ele, né, irmãos? Mas o refrão desse hino fala: se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. O segredo da nossa vitória está na oração. Amém? E nessa noite você pode falar com o Senhor onde você está. Fala com Ele. Pede para Ele o que você está precisando, que Ele vai entregar para você. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Fala, Daniel, o que aconteceu? Eu tenho uma cova para entrar. Conta, Daniel, o que vais fazer? Eu também não sei, o jeito é só orar. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Durante aquela noite, o rei não descansou por causa de Daniel. Até os músicos dispensou. A população pensou: vamos ver Daniel na cova, moído, morreu. Mas se eu orar, o céu vai mover.
agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Daniel caiu na cova, o povo se espantou. Passaram horas e minutos, nenhum grito se escutou. De manhã bem cedinho, o rei foi lá pra ver. Voltou maravilhado com Daniel a dizer: naquela noite eu pude ver a presença de Deus a me envolver em cada onda que o leão dava em mim. Eu ouvia uma voz me falando assim: calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí vem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Deus é Deus. Deus é Deus. Aleluia. Oh, Deus poderoso. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Esse hino faz tempo que eu louvei ele, mas se eu errar, você me perdoe, meu irmão. Mas que eu fui no começo, quando eu comecei a louvar o Senhor. É um hino muito bonito, eu gosto muito desse hino. Amém, glória a Deus. Eu te amo, Jesus. Aleluia, Deus. Toda a honra, toda a glória para o Senhor Jesus. E Ele está aqui nesse meio. Ele está no nosso meio, nos abraçando, de braços abertos para nos abraçar. Aleluia, Deus. Me angústia quando chego na igreja e meus olhos se contemplam com tristeza. Meu lugar vazio,
No coral não ouço mais a tua voz, e eu sei que você não fica mais a sós, a falar com Deus. Já não lê mais a palavra do Senhor, eu não ouvi há muito tempo teu louvor. Por favor, me diz o que aconteceu. Se Jesus, se algum dia te feriu, se foi Ele quem primeiro te deixou, se você jamais Ele estendeu a mão, me diz, irmão. Se Jesus virou as costas pra você, se Ele nunca te visitou com poder, aí eu creio Ele não te abandonou, pois Ele está aqui com os seus braços abertos, esperando a tua volta. Está no mesmo lugar, continua a te amar, esperando a tua resposta. Filho meu, a casa é minha, abre essa porta agora. Eu não posso invadir, não posso ficar aqui, é ruim ficar de fora. E eu te digo nessa noite, o Espírito Santo de Deus quer entrar na tua vida, no teu coração, porque você é a morada do Senhor Jesus. Então abre o teu coração e deixa Jesus morar. Aleluia, Deus, e eu te amo, Jesus. Se Jesus em algum dia te feriu, se foi Ele quem primeiro te deixou, se você jamais Ele estendeu a mão, me diz, irmão. Se Jesus virou as costas pra você, se Ele nunca te visitou com poder, aí eu creio Ele não te abandonou, pois Ele está aqui com os seus braços abertos, esperando a tua volta. Está no mesmo lugar, continua a te amar, esperando a resposta. Filho meu, a casa é minha, abre essa porta agora. Eu não posso invadir, não quero ficar aqui, é ruim ficar de fora. Se Jesus se algum dia te feriu, se foi Ele quem primeiro te deixou, oh Deus maravilhoso, eu te amo, Jesus, com todas as forças do meu coração, Senhor. Enquanto vida eu tiver, eu louvarei o teu nome e te adorarei. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, pastor. Aleluia, são mensagens maravilhosas, né, irmãos? São coisas que, se nós pudéssemos ficar deleitando na presença do Senhor, nós ficaríamos muito tempo, né? Agora estarei passando a continuidade do culto ao nosso copastor, pastor Ismael, que estará dando as retas finais do culto. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Vocês estão alegres? Estamos alegres. Aqueles que estavam alegres já em casa vieram, estão alegres, vão continuar alegres. E que se porventura alguém chegou aqui e não estava alegre, vai ficar alegre, porque o Senhor está aqui para alegrar os nossos corações. Eu quero estar, antes de passar a oportunidade para a equipe de louvor que vai estar ministrando,
tirando com a igreja aqui um momento de louvor, de adoração, com toda a igreja, eu quero estar fazendo duas coisas. Eu quero estar apresentando os irmãos que estão nos visitando e quero também estar orando pelas pessoas que precisam de nossas orações, pessoas que estão enfermos, pessoas que estão fora, que estão viajando, que estão pregando fora. Nós vamos estar orando agora mesmo. Eu quero estar, primeiramente, quero apresentar as pessoas que nos honram nessa noite com a sua presença, com a sua visita aqui nessa noite. Eu quero estar conhecendo aí a irmã Naí Maria. Onde que está a irmã Naí Maria? Está lá a irmã Naí Maria. Ela é de Rondônia e está aqui conosco nessa noite. Fica de pé aí um pouquinho, irmã Naí. Quero apresentar também o Isaac. Cadê o Isaac? Está lá o Isaac, está nos visitando também nessa noite. Quero também, junto com esses irmãos, estar apresentando também, dando bem-vindo para o irmão Sebastião, diácono desta igreja. Esteve muitos dias fora, ele trabalha numa empresa, viajando, está fora. Mas eu acredito que há poucos tempos, irmão Sebastião, Deus quer o senhor aqui, tá? Fica de pé aí, a igreja, os irmãos, dá um abraço do irmão Sebastião. Os irmãos já cumprimentaram lá os demais irmãos que estão visitando. Tem mais alguém que está nos visitando? Quero saber, não é intenção nossa deixar de apresentar você. Está ali uma irmã, né? É sua mãe, né? A mãe do Marcone ou da Maria? Mãe do irmão Marcone. Já esteve aqui, né? Se não estiver enganado. Fica de pé, irmã. Ela que é de lá da minha terra, não é isso? Da abençoada terra do Tocantins. Vamos dar bem-vindo para esses irmãos. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Vocês se sintam bem, você está na casa de Deus, tem liberdade para louvar a Deus, para adorar a Deus, porque você está nessa noite no melhor lugar, na presença de Deus. Nós queremos agora também, vamos estar orando agora mesmo, pelas pessoas que precisam da nossa oração, que estão enfermos. O irmão Aparecido veio para o culto, fui informado que ele foi embora, passando mal, não estava bem, foi embora. Mas nós vamos orar para ele, e Deus vai abençoar ele, vai ser curado, em nome de Jesus. Eu quero estar orando por os demais, irmão Manel Chaves, e outros irmãos, irmã Raimunda, irmã Osória, todos aqueles que você ia lembrar, e agora nós vamos estar orando por esses irmãos que estão enfermos, orando por aqueles... Ele aí, né? Vamos estar orando pelo irmão Sebastião também. Deus abençoe o senhor, irmão Sebastião, pela a consideração que o senhor teve. Ele vai para com a sua igreja. Ele vai assistir uma metade do culto, vai estar viajando, porque ele trabalha no interior. Amanhã tem que estar lá cedo. E ele veio. Mas ele falou, não, eu vou, nem que for para assistir, para participar de pelo menos um pouco do culto, pelo menos da oração, da leitura bíblica, do louvor. Não vou estar no término do culto, mas eu vou. Deus vai te honrar e vai te abençoar muito por esta tua fé e por essa forma de reconhecimento, forma de gratidão a Deus e também forma de comprometimento com a sua igreja, tá? Deus vai te honrar muito. Deus te abençoa. Vamos estar orando pelo Senhor agora. Vamos orar pelo irmão Edson, cantor, que está cantando em outra igreja, me comunicou. Vamos estar orando pelo pastor Valteir, o Conjunto Samar, que estão ali em Morrinhos. O pastor está pregando ali na cidade de Morrinhos. O Conjunto Samar foi para cantar ali. E nós vamos estar abençoando eles aqui agora com as nossas orações. Nós vamos orar, por todos aqueles que por um motivo justo não estão aqui. Ou mesmo por aqueles que por motivos de fraqueza espiritual não estão aqui. Nós vamos orar sim por eles também, para Deus restaurar suas forças, os seus ânimos, e para que eles possam estar aqui em outros cultos. Nós vamos estar fazendo isso agora. Vou pedir que a igreja coloque em pé, e nós vamos estar orando por eles. Eu vi ali agora a irmã Leia, né? A irmã Leia congregou aqui nessa igreja, hoje mora em São Paulo.
mas está aqui conosco também. Muito bem-vinda, irmã Leia, a sua cunhada que está com ela. Vocês são muito especiais para nós nessa noite, tá? Deus abençoe vocês. Dê um abraço nela aí, irmã Letinha. Nós vamos estar orando agora por esses irmãos. Mas deixa eu te falar uma coisa, antes de nós orarmos. Eu quero dizer que vocês me surpreenderam nessa noite. Eu pensava que não ia dar, ou que não ia estar presente aqui, o tanto de pessoas que estão aqui nessa noite. E tem até pessoa que eu pensava que não ia estar aqui, mas está aqui nessa noite. Deixa eu falar um negócio. Deus vai honrar a sua fé nessa noite. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui por uma questão de opção, de escolha, de preferência, está aqui, de prioridade em estar aqui. E eu não vou aqui dizer que estão pecando e que Deus vai castigar, que Deus vai pesar a mão na vida daqueles que não estão aqui porque estão em casa e ficaram em casa para assistir o jogo. Longe está eu de fazer isso. Quem sou eu para fazer isso? Para falar tal palavra? Mas eu quero falar para os que estão aqui nessa noite. Deus vai honrar a sua fé. Deus vai te abençoar nessa noite, porque você escolheu o melhor. Você escolheu estar aqui. Você tinha duas opções. Você podia escolher estar aqui nessa noite adorando a Deus, ou estar lá na sua casa, na frente do televisor, assistindo o jogo agora. E você escolheu estar aqui. E me lembro de duas palavras faladas ou mencionadas pelo Senhor Jesus. Uma foi para Marta. Jesus falou assim: olha, Marta, Maria escolheu a melhor parte, e essa nunca será tirada, ninguém tira, que foi de estar aos meus pés, de estar aqui comigo. Como se Jesus estivesse falando: ó, serviço sempre você vai ter, durante toda a vida toda você vai ter muita coisa para fazer. Agora, a oportunidade de estar aos meus pés, nem sempre ela vai ter, mas ela escolheu o melhor. Irmãos, jogos nós vamos ter muitos pela frente. Agora, a oportunidade de adorar a Deus, nós não sabemos quantas nós vamos ter, nós não sabemos se amanhã nós vamos ter essa oportunidade, mas nós escolhemos estar no pé de Jesus, aos pés de Jesus, escolhemos a melhor parte. E a outra foi quando Jesus, num sermão um pouco pesado, um pouco apertou, e o pessoal começou a sair. Jesus falou assim: ó, vocês não querem sair também não? Vocês não querem ir também não? Aí os discípulos responderam para Jesus: para onde nós iremos? Para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Nós escolhemos estar aqui nessa noite, escolhemos o melhor. E nessa noite, o nosso louvor está sendo aceito, a nossa adoração está sendo aceita, a nossa oração vai ser respondida aqui nessa noite, porque nós não estamos aqui, porque não tinha outra coisa, não, nós tínhamos um jogo que podia assistir, mas nós escolhemos estar aqui e adorar a Deus, e orar a Ele, render a Ele, prestar a Ele louvor, prestar a Ele adoração, e acreditando que Ele está acima de tudo. Amém? Que Deus abençoe. Eu falava aqui para a equipe de louvor. Há poucos minutos falei assim: ó, Deus vai abençoar vocês. Deus vai honrar a fé de vocês, porque vocês escolheram estar aqui, cumprindo com o compromisso de vocês, compromisso de fidelidade, vocês escolheram. E ninguém ia amaldiçoar, ninguém ia criticar, ninguém ia falar, porque se vocês não tivessem vindo, mas vocês veio voluntariamente, como diz assim: eu tenho um compromisso com o meu Deus, eu tenho um compromisso com a minha função, com o meu trabalho lá na igreja, eu tenho um compromisso com o meu ministério, tenho compromisso com a minha chamada, tenho compromisso com a equipe de louvor, tenho compromisso de estar lá, e nada vai me atrapalhar estar lá, tá? Que Deus abençoe vocês, e nós vamos orar agora por essas pessoas. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos porque o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui, Senhor. O Senhor nos deu a oportunidade de estarmos na Tua presença, de adorar o Teu nome, de louvar o Teu nome, aprender da Tua palavra,
Oh Senhor, e nesta noite nós rendemos aos teus pés e te adoramos, porque só o Senhor merece a nossa adoração, o nosso louvor. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela vida dos que aqui estão nesta noite, cultuando o teu nome, escolheram estar aqui, preferiram estar aqui, fizeram opção por estar aqui nessa noite. O Senhor venha, Senhor, nesta noite abençoar a vida dessas pessoas, desses irmãos, honra a sua fé de estar aqui, Senhor, escolher estar aqui nessa noite, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa alegrar, que o Senhor possa, meu Deus, fazer presente na vida de cada um, na família de cada um, Senhor, que aqui estão nessa noite, ó Pai. Oh Deus amado, abençoa aqueles que estão enfermos, cura nessa noite, ó Pai. Leva ali até onde eles estão agora, Senhor. Evangelista, irmão Marisvaldo, ali no hospital, Senhor, onde ele está, que o Senhor visita ele agora, a irmã Osória, a irmã Raimunda, meu Deus, o irmão Manuel Chaves e outros, Senhor, que estão enfermos, que não puderam estar aqui nessa noite, mas que o Senhor possa agora visitá-los ali onde eles estão agora, Senhor. Meu Deus, abençoa, meu Deus, o cantor Edson, ali onde ele está, Senhor, adorando o teu nome, meu Deus, que o Senhor honra, meu Deus, a fé dele. Meu Deus, abençoa o pastor Valteir, meu Deus, o conjunto Samar, onde eles estão agora ali em Morrinhos, ó Pai, que as tuas bênçãos sejam sobre a vida deles, que eles possam abençoar, meu Deus, ali aquela igreja nessa noite, através do louvor, através da mensagem, que o Senhor possa abençoar ali, meu Deus, aquela igreja, ó Pai. Meu Deus, abençoa nessa noite, meu Deus, é o presbítero Rodinelli, o Pai, que estará ministrando a tua palavra aqui nessa noite, que o Senhor possa nos trazer nessa noite uma palavra de bênção, aquilo que precisamos, aquilo que esperamos, aquilo, meu Deus, que o Senhor tem para as nossas vidas, que o Senhor usa nessa noite o teu filho, Pai, para estar ministrando, Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar todos aqueles que estão presentes aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Os irmãos assentam. Se for preciso ficar de pé, dentro de poucos minutos, eu sei que vocês não vão ficar aborrecidos, porque vocês já escolheram estar aqui, escolheram o melhor, então eu tenho certeza que aqueles que estão aqui nessa noite são pessoas abençoadas e que são também obedientes. Se pedir para ficar em pé, vai ficar em pé, e vai ficar em pé alegre, tá? Quero passar a oportunidade para a equipe de louvor, vai estar adorando a Deus com a igreja. Logo após a equipe de louvor, nós já vamos estar ouvindo a mensagem poderosa ministrada pelo presbítero irmão Rodinelli. Paz do Senhor, irmãos. Os irmãos vão ficar em pé? O pastor Ismael gosta de me queimar, né? Eu já não estou queimada demais, né? Aí ele fala para a igreja ficar em pé. Mas se você puder ficar em pé, vamos louvar ao Senhor. Nós estamos aqui à noite de adoração a nosso Deus. Nós vamos louvar ao Senhor com um hino muito antigo. Eu sou meio antiga e eu gosto desses hinos. Vamos louvar ao Senhor com aquela canção Tocou-me. Se você foi tocado pelo Senhor um dia, se um dia o Senhor Jesus te chamou, um dia Ele te escolheu, um dia Ele tirou lá do mundo você e te trouxe para cá, e hoje você está aqui para louvar o nome do Senhor Jesus. Desde o dia que você encontrou esse Jesus tão maravilhoso, hoje você está aqui na presença dEle para adorar a Ele. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Isso, feche os seus olhos. Irmãos, nosso Deus não é limitado. Nós somos limitados, mas o nosso Deus não. Se Ele quiser nessa noite, Ele pode batizar com o Espírito Santo, Ele pode renovar a sua vida, Ele pode te transformar nessa noite, Ele pode te tocar nessa noite, e Ele quer te tocar de uma forma especial. O que eu preciso fazer? Abrir o meu coração. O que eu preciso fazer nessa noite para que o Senhor me toque? Concentre o seu pensamento no Senhor, e Ele vai te tocar de uma forma especial. Vamos louvar ao Senhor com essa canção? Aleluia. Cante com a sua alma mesmo, com o seu ser. Aleluia, cante. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei,
Aleluia. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor desde que você encontrou este Cristo. Aleluia. Cante. Desde que encontrei a Cristo. E aí? E senti seu terno amor. Tenho achado paz e vida. Cante para sempre eu cantarei em seu louvor. Porque tocou-me. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Só a igreja, cante, tocou-me. Aleluia. Oh, aleluia. Deixa que o Espírito Santo de Deus toque nessa hora. Deixa que inunda o seu ser de paz, de alegria, de gozo. Aleluia. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Você pode aplaudir Jesus? Aplauda Ele nessa noite. Aleluia. Aplauda mais forte, meu irmão. Quantas pessoas estão aplaudindo a seleção neste momento? E o Senhor Jesus nessa noite te toca. Nessa noite Ele encontra você e você aplaude Ele, porque Ele é Senhor da sua vida. Coloca a mão no seu coração mais uma vez. Deixa Deus te tocar de uma forma especial. Fale mistério com Deus nessa noite. Não sai daqui do mesmo jeito que você entrou. Tem glória para nós nessa noite. Tem glória de Deus neste lugar. A unção de Deus está aqui. Sinta o toque do Espírito Santo de Deus na sua vida. Deixa que a glória de Deus inunda o seu ser. Aleluia. Nós estamos reunidos na presença dEle. Aleluia. Como é bom estar na presença do Senhor. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com aquela canção. A minha alma estava longe do caminho do Senhor, mas Ele nos tocou. O Senhor nos tocou. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. A minha alma estava longe dos caminhos dos céus. Eu era pobre, desprezível pecador, mas Jesus já transformou. Olha que maravilha! Minhas trevas em luz. Quando Ele estendeu a sua mão. Aleluia! Cante! Quando Jesus estendeu a sua mão. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Que jeito que eu estava? Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. E o que Ele fez? Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia. Agora me regozijo desde que o aceitei. E na tempestade eu posso sossegar,
pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão, aleluia, para mim. Obrigado, Jesus. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Você pode levantar sua mão bem alto comigo? Aleluia, de mão levantada. Sinta o toque do Senhor na sua mão nessa hora. Sinta o Senhor tocando na sua mão. E quando o Senhor toca na sua mão nessa noite, agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Sinta o cuidado de Deus na sua vida. Olha o que Deus tem feito na sua vida. E o que você nem sabe, o que Deus tem feito. Um dia Ele te achou, um dia Ele te amou, um dia Ele te trouxe, hoje Ele te carrega nos braços. E nessa noite o Senhor estende as suas mãos para você. Mas eu queria que você não pedisse nada, só adore a Ele. Fale mistério com Deus nessa noite. Sinta o toque do Senhor na sua mão. Seja tocado nessa noite. Sinta algo da parte do Senhor nessa noite. Sinta o seu corpo estremecer pela glória de Deus. A glória de Deus está aqui. Aleluia. Aleluia. A glória de Deus está aqui. A glória de Deus está aqui. Sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia, aleluia! O Senhor está aqui, irmão. O Senhor está ouvindo, está recebendo o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite. Quero convidar aqui Rodinelli. Ele vai transmitir uma palavra. Eu tenho certeza, irmãos. Eu não me canso de falar isso. Quando eu venho para a casa de Deus, quando eu venho para esse lugar, eu venho com meu coração aberto. E pode ser que eu não sei quem vai falar, não sei quem vai, não é o caso de hoje, o Rodinelli está aqui, a meu convite, mesmo que eu não saiba quem vai falar no culto, ou eu vou numa igreja qualquer, num outro setor, uma outra igreja, mas eu vou seguir falando assim: Jesus, fala comigo, eu quero que o Senhor me dê uma palavra, eu preciso da tua palavra, porque nós vimos para esse lugar, e voltar da mesma forma que nós chegamos, não é bom. Isso aí depende de cada um de nós. Se você abrir o seu coração, se você tem um problema, se você está numa dificuldade, abre o seu coração. Deus pode fazer um milagre na sua vida nessa noite. Se você está triste, abre o coração, deixa Deus falar aquilo que Ele tem para você. Deus pode alegrar o seu coração nessa noite. Nesta noite, Deus tem uma palavra para você e para mim. A paz do Senhor aos irmãos. Pode tomar o seu assento. Sente-se glorificando a Deus, que Ele é maravilhoso, poderoso, para fazer muito mais do que a gente pode pensar e imaginar. Como é bom a gente cantar, entoar louvor ao nosso Deus e poder sentir a presença do Espírito Santo no nosso meio. É maravilhoso. A vida da gente, na vida tem muitos prazeres. Comer é bom. Gastar dinheiro é bom, passear é bom, ter um relacionamento íntimo dentro do casamento com seu cônjuge, à luz da Bíblia, à luz de Deus é muito bom. Tem muitas coisas boas na vida, mas pelo pouco tempo de vida que tenho, nada se compara ao sentir a presença do Espírito Santo pertinho da gente. É maravilhoso, é muito gostoso. Abram vossas Bíblias, aqueles que querem acompanhar comigo, no Evangelho de João,
capítulo 21. Vamos meditarmos em alguns versículos nesta noite. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 21. Glória a Deus. Amém? Vamos ler a partir do primeiro verso até o verso 14. Diz assim, Evangelho de João 21, 1. Depois disso, tomou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Diga comigo, nada apanharam. Ao verso 4. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Aí eles responderam: não. Repita comigo: não. Então disse-lhes: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com toda a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barco, puxando a rede com todos os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali uma brasa, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, de igual modo também o peixe. E já esta era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado entre os mortos. Amém? Glória a Deus. O Evangelho de João é o evangelho diferenciado dos outros evangelhos, outros 3 evangelhos, por serem evangelhos sinóticos. João tem a missão de dizer que Jesus é o Filho de Deus, de uma forma diferente. Então, João escolhe praticamente 7 milagres principais, né, que ele admira em todo o ministério de Jesus para relatar neste evangelho. E ele não tem aquela preocupação com a genealogia, com a ordem cronológica, não. Na verdade, o único propósito de João é dizer que Jesus é o Filho de Deus, enviado de Deus para nós. Por isso que ele é o evangelho mais dado ao sentimento do que ao fato histórico. E que eu admiro que nesse último capítulo deste evangelho, né, este escritor, ele relata esse fato impressionante, né, que é a terceira manifestação que Jesus estava tendo diante dos discípulos. Olha só, lá no primeiro verso, o que diz? Depois disso, tomou Jesus a manifestar. Depois de quê? O que tinha acontecido? Ó, irmãos, tiveram passado quase 3 anos acompanhando o ministério de Jesus, com grandes maravilhas e milagres, toda aquela expectativa de que Jesus iria restabelecer o reinado de Israel, tirar do jugo romano, e eles acompanharam milagres e milagres, maravilhas, sinais de prodígios, todos aqueles ensinamentos, o sermão do monte, tantas palavras maravilhosas, e foram se acendendo, foram se glorificando, se realizando na pessoa de Jesus.
Depois disso, viram as perseguições, cada vez mais que Jesus saía da Galiléia, aproximava-se de Jerusalém, e eles viam que agora sim na capital, Jesus vai restabelecer o seu reinado, vamos ficar libertos do jugo romano. E na verdade, o que Jesus estava querendo dizer é que o reino dele não era deste mundo. Não era nada que os discípulos estavam entendendo. As expectativas de Jesus eram outras. Os planos de Jesus eram outros. Os discípulos estavam com aquela expectativa ainda. Olha só que interessante. Logo Jesus veio a ser preso, veio ser traído. E agora aquelas preocupações, onde estão nossos sonhos que ele se lhe realizariam. E Jesus tornaria-se o rei, nós ali os seus ajudadores. E agora, de repente, numa sexta-feira, de madrugada, bem cedinho, Jesus é julgado. No mesmo dia é condenado à morte de cruz. E os discípulos ali sem entender qual é esse reinado que ele tanto prometeu. E agora, o que está acontecendo? Como em um só dia, tudo se cai de céu abaixo. Parece que eles ficam sem chão. Complicado a situação. Aquilo que era um sonho se tornou pesadelo. Quantas vezes a gente faz expectativas? Quanto a gente menos espera, as coisas ficam tão complicadas, e era assim que aconteciam. Logo depois, passou-se o sábado, passou-se o domingo, Jesus ressuscitou, Maria Madalena vai lá ver e não acha, começa a chorar, vem os anjos e falam que ele não está lá. Depois ela não reconhece Jesus, pensando que aquele era um simples jardineiro e era Jesus, aí assim ela reconhece, corre para contar para os discípulos que estavam trancadinhos, escondidinhos por causa da perseguição. De repente Jesus lhe aparece ali no meio deles, foi a primeira manifestação em grupo. Depois Jesus aparece novamente no meio deles, já na presença de Tomé. Aqui Tomé, olha, você disse que não crê, agora toque nas minhas mãos e vejam. Quantas pessoas às vezes não veem, não acreditam, mas Tomé teve que ver para crer. Então Jesus lhe sopra sobre eles o Espírito, dizendo que é para eles irem pregarem as boas novas. Era a segunda aparição, e eles continuavam juntos. Se era para ir, era para cumprir o ID, era para proclamar as boas novas, a ressurreição, aquele que venceu a morte, aquele que houve morte de cruz para nos salvar, era para anunciar essas coisas, e eles estavam juntos. Então João escreve que depois de todas essas coisas, tornou Jesus a manifestar-se pela terceira vez. E olha só, ainda no primeiro verso, os discípulos juntos ao mar de Tiberíades, ali na região da Galiléia mesmo. Tiberíades era o nome do mar, também conhecido como Mar da Galiléia. Aquela região onde Jesus começou a fazer o seu ministério, passou a maior parte, foi ali. Aquele local que Jesus tanto conhecia bem, foi ali que escolheu um dos seus discípulos. Muitos deles eram daquela região, conheciam de cor salteado, todas aquelas regiões. Então depois de todas as manifestações, eles voltaram para o seu território natural, o território natal. Estavam juntos, e foi assim que Jesus manifestou. Olha só o verso 2, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, os dois filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, e mais dois discípulos. A Bíblia não fala, mas vamos supor que seja André e Filipe, igual os escritores dizem, porque era na mesma região. Então eram 7 discípulos que estavam juntos, sendo que era para cumprir o ID. Olha só que interessante, e que hoje a gente já pode analisar, é que quantas das vezes a gente recebe uma promessa do Senhor nas nossas vidas, que é para a gente fazer alguma coisa, e por algum momento a gente não entende, não compreende, ou não quer obedecer, a gente foge do foco. Lembra do nosso amigo Jonas? Deus deu uma determinação para ele, e ele foi e resolveu ir por outro lado. Vocês sabem da história, a complicação que foi. Ainda bem que a graça e a misericórdia de Deus foram com eles, e eles estavam ali juntos. E quantas vezes as pessoas tentam fazer alguma coisa, se ocupar o tempo para não se preocupar com essas coisas, se envolve no serviço para não preocupar com as situações da vida, se envolve nos estudos para não ficar pensando nas dificuldades da vida, se envolve com tantas coisas. E Pedro é um caso à parte. Jesus disse para ele que ele iria negar antes da crucificação. Ele negou 3 vezes e não teve tempo de conversar com Jesus a respeito de pedir perdão nem nada. A única coisa naquela sexta-feira da paixão foi que o olhar de Pedro cruzou com o olhar de Jesus. Aquele olhar que foi lá no íntimo do coração. Eu imagino o que se passou na mente de Pedro. Saber que Jesus tinha dito que ele iria negar. Eu não vou negar, eu morrerei contigo. Oh Pedro, antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. 3 vezes você vai me negar.
Às vezes a gente acha que bate no peito, que a gente acha que é alguma coisa. E depois vem a cair a ficha e a gente fica naquela situação. Então Pedro ainda estava com aquela coisa no coração, aquela mágoa, aquele rancor, aquele remorso, aquele arrependimento. Eles estavam juntos ali. Então Pedro, aquela preocupação, disse: eu vou pescar. Já viu aquele ditado? Está estressado? Vai. E Pedro resolveu ir pescar. Ele era pescador de profissão. Eu vou ocupar meu tempo. Aí a gente observa que os discípulos foram juntos. Ei, João, ei, Pedro, a gente vai com você. Parece que Pedro exercia ainda alguma espécie de liderança sobre aqueles discípulos. Irmãos, pensa aqui comigo. Pedro entrou no barco para pescar, os outros 6 discípulos entraram juntos naquela início de madrugada. E qual que era o assunto que eles estavam comentando? Porque tantas coisas aconteceram em pouco tempo, né? Todas aquelas maravilhas que Jesus fez, os ensinamentos, e eles ali tentando pescar e conversando, aqueles detalhes. Logo, logo a traição de Judas, Jesus foi preso, injustiçado, né? Jesus foi torturado, Jesus foi morto na cruz, depois vem a aparição, que aquela mulher veio contando, Maria diz que viu, depois realmente ela apareceu, tanta coisa para conversar naquele momento, naquela circunstância, naquela pescaria. Então a gente fica analisando como é interessante o assunto que eles estavam se trocando naquelas circunstâncias, tantas coisas, e justamente naquele lugar onde passou grande parte do ministério de Jesus, naquele mar da Galileia, tantos milagres. E olha o verso 3, que diz que Pedro decidiu ir pescar, e realmente os discípulos foram com ele. Mas imagine a cena. Naquela noite, diz o verso 3, que eles nada apanharam. Repita comigo, nada apanharam. Por que será? Eram pescadores de excelência, pescadores de profissão. Alguns escritores sugerem que eles não pescaram nada porque eles estavam no local errado na hora errada. Então caracteriza um pecado de desobediência. Por isso eles não pescaram nada. Mas eu já não penso mais por esse lado. Outros escritores dizem que foi por falta às vezes de concentração. A cabeça deles, irmãos, estavam, olha só, não era fácil mesmo. Tanta perseguição, tanta coisa acontecendo naquele momento. A vida da gente às vezes é assim, tanta coisa acontecendo, tanta coisa que depende das nossas decisões, tantas coisas no ativismo da vida, de serviço, de família, de tudo. Às vezes a gente não fica com foco de fazer certas coisas. E às vezes por falta de foco, falta de concentração, eles não pescaram nada. E com tanta coisa, às vezes, para conversar durante aquela pescaria, com conversa, outro fala, vai que espanta ali os peixes. Mas em resumo nada pescaram. Nada apanharam, prejuízo total. Passa-lhe uma noite inteira lançando rede, puxando e nada. Lançando redes, puxando e nada. Lançando rede, puxando e nada. E nada. Usaram-lhe todas as técnicas, todas as estratégias e nada. Nada de pescar. Mas Jesus estava por perto. Jesus estava bem pertinho. Já estava ali na praia, esperando terminar o turno da pesca. Quando é bem cedinho, já o sol raiando, diz o verso 4, e sendo já pela manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não o conheceram. Irmãos, Jesus pode estar tão perto de você, que às vezes a gente nem percebe, porque nossa visão está focada numa dificuldade. Lembra daqueles 2 discípulos de Jesus a caminho de Emaús? Estavam indo para Emaús, cerca de 12 quilômetros de Jerusalém, apareceu-lhe o terceiro viajante, eles foram conversando, né? Lá em Lucas fala, eles foram conversando a viagem inteira e não reconheceram que era Jesus. Por quê? Como estavam os corações deles? Contristado. Nossa, aquele homem que era profeta, falava, cumpria, fazia sinais de prodígio, a gente tinha expectativa de que ele iria reinar, e agora nada. Irmão, às vezes a gente foca no lado errado. Eu aprendo com Davi isso. Aquele gigante Golias, filisteu, enorme, gigante, todo mundo só olhava o tamanho dele.
Ele pode destruir qualquer um de nossos soldados com um só golpe. Mas Davi, ao olhar pela fé, estou aqui parafraseando, e pela fé olhava, nossa, aquele gigante é tão grande, tão grande, tão grande, que eu não vou errar minha pedrada. A questão é a forma como a gente vê as dificuldades. E ali os discípulos estavam tão desconfortáveis com aquela situação, o cansaço, a falta de expectativa, uma noite inteira de pescaria e nada. E Jesus lhe apresentou-se na praia. E o verso 5 diz que Jesus disse o quê? Filhinhos, olha só a intimidade. Ei, vocês aí, estavam chegando à praia, tendes alguma coisa para comer? Qual foi a resposta? Não. É tão ruim quando a gente é abordado por alguém que se pede alguma coisa, principalmente os filhos ou um parente, a gente diz não, dessa vez não posso te ajudar. Mas essa demonstração do amor de Jesus, em forma de abordar aqueles discípulos que ele tanto amavam em uma forma de pergunta, mostra que o amor dele é infinitamente bom. Infinitamente bom. E aquele não foi tão frustrado, tão complicado, mas eles ainda não estavam reconhecendo Jesus. Logo depois de ressuscitar, Maria Madalena não reconheceu Jesus. No mesmo evangelho de João diz que ela confundiu com um jardineiro. Aí quando Jesus disse o nome dela, Maria, ei, alguém me chamou diferente. Jesus! Ela estava chorando, estava abalada, estava triste, decepcionada. Roubaram o corpo do meu bom mestre. Aonde o colocou? Se foi você, senhor jardineiro, me fale aonde está, que eu possa cuidar dele. Maria, ei, acorda. Já é o 3º dia, não lembra das promessas, ressuscitei. Ei, acorda. E o Senhor nessa noite está dizendo para você, ei, olha para as dificuldades não, olha para mim, olha para Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. O que pode ser maior que ele não possa resolver? O que possa ser maior que ele não possa responder? O que pode ser maior do que ele? E aquele não dos discípulos foram tão frustrados. Mas Jesus não termina por aí. Jesus, ei, já que vocês não têm nada, lance a rede do lado direito. Lance a rede do lado direito do barco. Eles olharam, quem é aquele desconhecido? Depois de uma noite inteira, nada, já pertinho da praia, do sol raiando, não é horário de pescar, ainda próximo à praia, já é lugar raso. O mar hoje realmente não está para peixe. Mas resolveram obedecer, instintivamente lançaram a rede do lado direito. E olha o que aconteceu. Aconteceu um milagre. Diz o verso 6, lançai a rede para o lado direito e achareis. Engraçado, que quando Jesus grita lá da praia, nos dá um ar de que quando Jesus se aproxima da gente, é um anúncio de fim de madrugadas vazias. É um anúncio de o fim das tristezas, fim das mágoas. Quando Jesus se aproxima da gente, tem um ar de que as coisas irão realmente ter um êxito melhor. Pode durar a noite inteira, mas quando Jesus se aproxima de você logo pela manhã, vai vir a alegria, vai vir a solução, vai vir a bênção. Então Jesus disse, lance para o lado direito. E eles lançaram. Olha o verso 6, lançaram-na, pois, e já não podia tirar a rede sozinhos pela grande multidão de peixe. Já era a 2ª vez que um milagre dessa espécie já acontecia. Os discípulos lançaram e olharam, vem lá os 7 puxando a rede, cheinhas, lotadas de peixe. Logo pela manhã, que não era um horário propício, logo perto da praia, que é um lugar raso. Olha só, simplesmente eles obedeceram. Irmão, se Jesus te dá uma ordem, faça, obedeça. Sob a ordem de Jesus, vale a pena tentar mais uma vez. Eles tentaram mais uma lançada de rede. Já estavam indo, desistindo. A última tentada, a única tentada sobre a ordem do Senhor. E eles lançaram. Irmãos, eu digo para vocês, se Jesus te mandar fazer, se Jesus te mandar falar, faça, falem. Para Ele sim, basta tentar mais uma vez. Mesmo contra todas as razões do mundo, mesmo quando tudo tiver ao contrário, quando nada tiver a seu favor, faça sobre a ordem de Jesus, porque um com Deus
é maioria. Sobre a palavra do Senhor é isso. Um com Deus é sempre maioria. MacDonald, um escritor famoso, diz que esse fato nos ensina que quando o Senhor dirige o nosso serviço, não há redes vazias. Quando é Ele que fala, irmão, Ele se responsabiliza. A palavra é dEle. O que nos cabe é somente obedecer. Vocês acham que eles estavam crendo? Que aquela jogada ia resolver alguma coisa? A Bíblia não fala nem se sim, nem que não. Mas falam que eles fizeram, que eles obedeceram, que eles atenderam. Ei, irmão, se o Senhor já te falou, obedeça. Obedeça. Não tema. Não esconda a tua voz se Ele te mandou falar. Sobre a palavra dEle, fale. Que a responsabilidade do efeito é dEle. Totalmente dEle. Vale a pena tentar, mais uma vez, lançando nas redes. Mesmo contra tudo tiver ao contrário. Mesmo que tiver falta de fé, falta de expectativa, desanimado, depois de uma noite inteira de pescaria frustrada, cansado. Se Jesus mandar fazer, faça. É isso que nos ensina. E olha o verso 7. Então aquele discípulo a quem Jesus disse a Pedro: é o Senhor. É o Senhor. Irmãos, ainda bem que lá naquele barco tinha um discípulo que reconheceu a voz do Senhor. Ainda bem. Tem gente que tem mais facilidade, já reparou? De sentir a presença de Deus, de ver quando é Deus que está falando. Será que essa sensibilidade é um fato hereditário? Ou será que essa sensibilidade mais aguçada é um resultado de exercício com Deus? Um exercício de quem busca mais intimidade, de quem lê mais da palavra, de quem estuda mais. É tão bom quando a gente está reunido em um lugar onde tem pessoas que são mais sensíveis à voz do Senhor. As coisas vêm, as coisas param. E não é o barulho que traz poder, porque o poder é que traz barulho, e é um barulho contagiante. Quando a gente está, às vezes, aqui de madrugada orando, alguém lhe dá ali uma rajada de línguas estranhas, e a gente vê que aquilo ali é unção do Espírito, e a gente começa a se encher, e começa a se transbordar, e aquele ambiente na madrugada começa a ficar propício para a ação do Espírito Santo, e todos se regozijam com a presença do Espírito nas nossas vidas. Tudo começa por um que é mais sensível à voz de Deus. Tudo começa com um obreiro que é mais sensível à voz do Senhor. Nós precisamos buscar mais essa sensibilidade, buscar mais essa perspicácia de quando é Deus que está falando. Por isso que a gente dá tanta murra em ponta de faca, a gente faz e erra, porque a gente não busca. E quando busca a gente não ouve, porque a gente não ouve, porque a gente não conhece. A palavra do Senhor diz claramente: quem é ovelha conhece a voz do seu pastor. Quem é a ovelha conhece. E se, irmãos, pelo amor de Deus, se tem alguém aqui que nunca ouviu a voz de Deus, essa é uma noite, ainda dá tempo de você buscar intimidade com Ele, buscar essa perspicácia, buscar a mais dEle, para que Ele possa falar. Não busque outros terceiros, o Senhor é suficientemente poderoso para falar ao seu coração. O Senhor te conhece, e Ele tem muito a te dizer, muito a comungar com você em comunhão. Será que é Ele que não quer ou é nós que não buscamos isso? Intimidade é um exercício, dia após dia. O que busca, acha. Se você procurar, você vai encontrar. Clama a mim, ouvir-te-ei dos céus e clamarei por ti. O Senhor tem muito a te dizer. Agora, o que se dizem aí é que o Senhor tem muito para te dar. Realmente tem para te dar, mas Ele quer ser o centro da sua vida. Não há nada melhor do que a presença dEle. Nenhuma bênção deste mundo substitui a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Nada pode ser comprado, nada pode ser trocado com isso. As bênçãos são consequências, mas a comunhão, a intimidade com o Senhor é conquistada dia após dia. Sobre muita oração, sobre muita leitura. Tudo que nós precisamos conhecer de Deus está aqui na Bíblia. Tudo que nós precisamos conhecer está aqui. E o povo erra porque não conhece. Se não conhece é porque às vezes quem ensina não sabe nem ensinar.
Falta-lhe conhecimento para ensinar, ensina o que por incompleto. Mas nós não podemos ser assim, seguidores de homens, temos que ser seguidores de Jesus, buscar dele. Por isso ele disse: eu vou, mas não vos deixarei sozinhos, deixarei com vocês o meu Consolador, deixarei com vocês o meu Espírito, e quando vocês não souberem orar, ele vai clamar com gemidos inexprimíveis em seu favor. Temos tudo, irmãos, para termos a comunhão contigo, tudo em nosso favor, só depende de obedecermos, só depende de querermos mais de Jesus nas nossas vidas. Ainda bem que lá naqueles discípulos tinha um que reconheceu a voz. E quando ele disse: Pedro, é Jesus, ele veio nos ajudar. Olha só o milagre. E o interessante é que Pedro, olha, continuando no verso 7, olha o que Pedro diz. É o Senhor, Pedro. E Pedro ouviu que era o Senhor, pegou, completou, vestiu toda a sua roupa, lançou-se no mar e foi nadando para encontrar Jesus. Olha só a diferença de dois discípulos, analise aqui comigo. Um reconheceu a voz de Jesus e anunciou, e continuou ali segurando a rede para ajudar os outros discípulos, estava pesado. E quando Pedro viu que era Jesus, ele já largou a rede, largou os discípulos, os barcos ali, pegou a sua roupa, porque eles pescam com poucas roupas, para não se apresentar diante de Jesus com pouca roupa, nadou, lançou no barco, deixou-lhe tudo para trás e largou e foi. Olha só a diferença, a impetuosidade de Pedro, a ousadia de Pedro. Às vezes precisamos dessa ousadia, deixar tudo para lá e buscar Jesus. É o foco, Jesus é o foco, Jesus é o centro da minha vida. Eu preciso encontrá-lo, a minha vida só Ele tem a solução, Ele que vai me ajudar, Ele que vai me abençoar. Eu preciso ter um encontro com Ele, e é agora, é hoje, é agora. Pedro estava naquela mente, aquele olhar profundo de Jesus enquanto estava sendo crucificado. Eu ainda tenho uma causa para resolver. Jesus está sozinho, eu quero ter um momento a sós ali com Ele. Deixa o milagre da pesca, deixa aqueles peixes que vão nos dar lucro, deixa tudo. Eu quero a presença de Jesus, eu quero ter um momento específico com Ele, um momento sozinho de intimidade com Ele. Um discípulo reconheceu e o outro correu atrás da presença de Jesus. E Pedro chegou lá primeiro. A Bíblia não diz qual foi a frase, qual foi o que ele contou, o que ele conversou com Jesus. Mas a gente pode imaginar o que seria, irmão, se você estivesse na situação de Pedro e encontrar Jesus ali, ressurreto, a sós naquela praia. O que você diria nesta noite? O que você diria? O que a gente observa, muitas das vezes as orações que fazemos ultimamente são orações tão egoístas. Senhor, me ajuda, eu. Senhor, me abençoa, eu. Senhor, tem misericórdia de mim, eu. Senhor, abençoa minha família, eu também. Até quando intercedemos, é para eu. Nós encontramos na Bíblia diversas vezes que Jesus orou, mas uma das orações, ele orou de forma pedagógica. Os discípulos pediram: Senhor, como devemos orar? Que oração bonita. Nada para eu, nada para mim na primeira pessoa, tudo eu. Teu nome, teu reino, tua vontade, tudo teu, seu, para o Senhor, para Ele, por Ele, tudo dele. É a oração que Ele nos ensinou. E muitas das vezes nós não oramos assim. Aquilo que Jesus ensinou a gente não correr atrás, é o que a gente corre atrás orando. O que é a vez de comer, beber e vestir, é o que a gente ora, irmãos. Senhor, me dá, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, abre aquela porta, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu. Será que Ele não sabe disso? Não vos preocupeis do que é a vez de comer, beber e vestir. O Senhor sabe. Mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus, teu reino, teu nome, tua vontade. É o que Ele nos ensina. E Pedro ali no momento de intimidade com o Senhor,
foi tão íntimo que ninguém escreveu como foi aquele encontro particular. Olha só, o verso 8, acompanha aí comigo. E os discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, em média 100 metros, levando a rede cheia de peixes. Jesus havia feito tantos milagres, e o que eu acho interessante é que o milagre que Jesus faz agora é um milagre em parceria. Como assim? Lembre que Jesus disse: lançai a rede do lado direito e achareis. Jesus sabia onde estavam os peixes. Jesus deu a dica, deu a estratégia. E para concretizar o milagre, o que deveria acontecer? Os discípulos fazerem a parte deles. Lançar a rede, obedecer. Irmãos, tantos milagres às vezes na vida da gente, Deus faz, Ele mesmo faz e resolve tudo. Mas tantos milagres Ele tem para fazer nas nossas vidas, e precisa de uma parceria. Às vezes precisa que você dê o primeiro passo, que você obedeça, que você às vezes renuncie. O milagre, Deus já está pronto a te dar, mas falta a sua parte. Falta você tomar a primeira iniciativa. Falta você obedecer. Falta você fazer alguma coisa para que o milagre concretize. Talvez o milagre não depende mais do Senhor. O Senhor já decretou o milagre. Mas falta a gente fazer a nossa parte para que o milagre aconteça. E o milagre daquela pescaria foi esse. Foi um milagre de parceria. Jesus identificou o lado e eles lançaram. Foi assim também o milagre da multiplicação dos pães. Sobraram 12 cestos de pães, 12 cestos cheios, e eles tinham que recolher o restante. Foi assim também com Lázaro. Para que Jesus ressuscitasse, foi preciso que alguém retirasse a pedra. Tantos milagres na Bíblia em parceria. Jesus fala e você faz a sua parte. E às vezes é o que nós estamos precisando, a gente às vezes não está percebendo essas coisas. Se você fazer um introspectivo na sua vida e poder observar, quem sabe é isso que está faltando para que a sua bênção se concretize. Para que isso se realize na sua vida. Olha o verso 9, acompanha aí comigo. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes e agora apanhaste. Olha só que surpresa. Quando chegaram ali depois de uma noite frustrada de pescaria, de nada, o milagre em parceria. Chegaram ali uma fogueira preparada, um happy hour a caráter de Jesus, 0800 na conta de Jeová, uma fogueirazinha, um peixe assado, uma porção de pão ali do lado. Jesus preparando uma refeição, um café da manhã, depois de uma noite inteira frustrada, onde eles não tinham trazido nada para comer, não tinham pescado nada. Agora, após o milagre, uma recompensa, uma refeição que Jesus preparou-lhe para eles. Então Jesus disse: ei, então vamos comer. Comer pão, comunhão, companheiro, um momento ali de intimidade com os discípulos, mais uma vez, em redor daquela fogueira. Então Jesus disse: traga os peixes que agora apanhastes. Olha o verso 10, disse Jesus: trazei os peixes que agora apanhaste. E quem foi que trouxe? Olha o verso 11, mais uma vez, Pedro. Pedro é fantástico, esse jeitinho impossível de ser. Ele deixou os discípulos sozinhos lá no barco, pulou ao mar e foi encontrar com Jesus. E agora Pedro, olha só o verso 11. Pedro subiu e puxou a rede para a terra, sozinho, irmãos. João escreve que foi sozinho. Sozinho. Jesus pediu: traga um pouquinho desses peixes aí, 153 peixes grandes, traga um deles para que a gente possa comer. E Pedro logo, com agilidade, pegou lá e subiu e puxou com toda a força aquelas redes, e puxou para trazer a praia para cumprir o desejo de Jesus. E o que diz o verso 11 que João escreveu é que a rede não se rompeu. Pedro fez tudo sozinho e não se rompeu. Às vezes, irmãos, temos que fazer igual Pedro. Não demora a agir, não. Se Jesus pediu, faça logo. Não fica olhando para a direita, para a esquerda, não. Faça logo. Resolve a parada logo. Jesus está dizendo: faça, você vai e faz, não espere pelos outros.
Às vezes é isso que está faltando, o detalhe para concretizar algo na sua vida. Decisão é sua. Ei, pai, decisão na tua casa é sua. Ei, mãe, decisão também é sua. Observe, pense, reflita. Observe a voz do Senhor. Às vezes a decisão é nossa, temos que fazer coisas sozinhos. Olha só que interessante, com um detalhe lá da pesca maravilhosa do capítulo 5 de Lucas. Olha só, lá em Lucas as redes quase se romperam, vocês estão lembrados? Lá em Lucas, Pedro se achou indigno e pediu para Jesus se afastar-se. E Jesus prometeu lá em Lucas 5 que faria de Pedro pescadores de homens. Já agora, nessa pescaria de João 21, aqui as redes não se romperam. Pedro nadou para se aproximar de Jesus e atendeu o pedido de Jesus em trazer peixes. O que a gente vê? Uma certa transformação. Antes Pedro e agora Pedro. Quem era você antes de Jesus? Antes de você conhecer mais de Jesus? Se você não conhece Jesus suficientemente, eu te digo um segredo. Cada vez mais que você conhecer mais de Jesus, mais você vai ser transformado. Todos os dias nós somos transformados quando aproximamos mais de Jesus. Nós deixamos o velho Rondinelli para lá e agora estou me tornando Rondinelli mais semelhante a Jesus. Irmão divino, quanto você mais se aproxima de Jesus, menos divino você fica. E mais semelhante a Jesus você fica. Quer ser uma pessoa diferente? Quer ser uma pessoa melhor? Aproxime-se de Jesus. Chegue perto dele, como discípulo amado, de inclinar o rosto sobre o peito de Jesus. Irmãos, tem coisas que Jesus só ensinou para os íntimos. Nós vemos aqui a professora mencionar nessa manhã. Tem coisas que só as pessoas que estão mais próximas de Jesus viram. A transfiguração foram só os íntimos que viram. Quem viu o sepulcro vazio foi só o João e Pedro. Tem coisas que Jesus quer mostrar só para aquelas pessoas que são mais íntimas, porque são mais semelhantes a Ele. Porque estamos perdendo tanto tempo com tantas outras coisas, sendo que temos a receita bíblica para sabermos mais e se aproximarmos mais de Jesus. E depois de um milagre, e depois daquele convite de refeição, imagine aqui comigo, pense aqui comigo, lá sentado em roda daquela fogueira. Hoje quase não sentamos em roda da fogueira, sentamos em roda da churrasqueira, né? Mas aquele momento de comunhão que eles estavam ali, quando nós temos uma comunhão com os outros, na casa de algum, fazendo um happy hour, um churrasquinho, é tanta boa a conversa, o diálogo, se lembra de tantas coisas, se fala de tantas coisas boas, alegre, extrovertida. E ali Jesus, no meio daqueles 7 discípulos, a fogueira, o peixinho sendo assado, o pão, e ali eles certamente começaram a conversar, a dialogar. Eu fico curioso para saber o que eles falavam naquele momento. Jesus, ele agora ressurreto, ressuscitado, tantas coisas se passaram e eles ali começaram a conversar. Quem sabe eles memorizaram, trouxeram a lembrança que andaram com Jesus todo o seu ministério, das incontáveis maravilhas, das pessoas sendo curadas, sendo transformadas. Quem sabe aquele assunto ali, por outro lado, teve uma lembrança ruim da prisão de Jesus, do terrível sofrimento, de Jesus sendo crucificado, da perseguição. Talvez esse fosse algum dos assuntos. Também devem ter se lembrado da tristeza, daquela sexta-feira trágica, dos sonhos desfeitos, das expectativas frustradas, da sensação de falta de rumo, de um sábado vazio. Aonde está o nosso mestre agora morto? Da solidão da alma, quando a gente se perde alguma referência importante. Talvez esses assuntos estavam naquela roda. De todas as lembranças, talvez a mais querida, a mais gostosa, foi daquele domingo sequente, daquele domingo seguinte, onde a pedra foi removida, onde a vida venceu a morte, onde a alegria estava sendo transformada em regozijo, a tristeza desfeita, aquela lembrança começou a se reaparecer naquele momento. Cristo ressuscitado, então, convida eles àquele partir do pão, que é um momento de comunhão. Por isso, Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11,
Fazer isso em memória de mim, todas as vezes que partir do pão. O que é memória, irmão? Não é só um ato de comer o pão, de tomar um vinho. É de trazer à memória todas as coisas que Jesus representa nas nossas vidas. Tudo que Ele fez, tudo que Ele ainda pode fazer, tudo que Ele pode nos dar, que Ele pode nos transformar. Isso é trazer à memória. Isso representa para cada um tudo que Ele tem feito. É maravilhoso, é perfeito. Quando eu vejo aquele hino da harpa no 564, diz: conta as bênçãos, dizem quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás, surpreso, quantas coisas Deus já fez. Que te darei eu, Senhor, por todas as coisas que o Senhor me deste. É trazer à memória a Cristo todos os dias. E isso nos dá, só é possível fazer isso quem tem intimidade com Cristo, quem realmente valoriza. Trazer à memória, isso também traz um compromisso, trazer à memória que um Cristo habita em nós, quando nós comemos o pão, comemos do vinho, participamos da ceia. Trazemos à memória quando Cristo habita em nós, quando nós nos reunimos para bendizermos o Teu nome, quando nós nos prontificamos a ajudar o próximo, quando nós alimentamos o faminto e amparamos o pobre necessitado, quando amamos um ao outro como Cristo amou a igreja, quando nós abrimos a boca para bendizer, não para maldizer, para abençoar, não para amaldiçoar, quando abrimos os nossos lábios para dizer: bem-aventurado és você, vou orar para você. Isso é trazer Jesus à memória. Ele fez isso e devemos fazer também. O compromisso de anunciar o Evangelho para os que estão sofrendo, Jesus fez isso. Trazer à memória nos leva também ao compromisso de interceder uns para com os outros, compromisso de mostrar às pessoas que nem tudo está perdido, que houve um domingo onde a pedra do sepulcro foi removida, o sepulcro ficou vazio, um domingo onde estavam tristes e foram alegres, um domingo onde aquele que morreu venceu a morte e vive hoje e reina para todo sempre. Ainda há esperança, e a esperança é em Jesus. Ainda há esperança. Só aqueles que têm intimidade com Jesus podem desfrutar. E eu te digo nessa noite, Ele tem muito a te dar, muito a se revelar a você. E você será se auto-revelado. Porque a partir do momento que nos aproximamos de Jesus, nós reconhecemos quem nós somos. O importante é que nós venhamos a diminuirmos e que o Senhor venha a crescer. Por isso eu te digo nessa noite, vale a pena a gente buscar intimidade com o Senhor, vale a pena a gente buscar mais dEle e ter essa experiência íntima que só os que tiveram podem dizer. Paulo disse lá em Gálatas capítulo 2, já estou crucificado com Cristo, eu não mais vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo eu na fé do Filho de Deus, a qual morreu e me amou de tal maneira que deu a sua vida para mim, morreu em meu lugar. Não mais sou eu quem vivo, não é só eu mais quem desejo, não é mais eu quem escolho o meu caminho, mas é aquele que vive em mim quem me escolhe o que devo fazer e falar. Só quem tem intimidade, só quem está mais perto de Jesus pode vivenciar essas maravilhas, essas grandezas. E eu te digo nesta noite, depende de você fazer a sua parte. O Senhor está de braços abertos. Ele te escolheu nesta noite para que você estivesse aqui, para que te dissesse isso. Quero ter intimidade, quero ter comunhão com você, para que você todas as vezes que reunir meu nome, traga à memória as bênçãos que o Senhor fez. Curve a sua cabeça, quero fazer uma oração com você neste momento. Senhor Deus de maravilha, Deus poderoso, eu te louvo, Senhor, e te engrandeço pelos benefícios que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor representa, Senhor, pelo sacrifício que o Senhor fez por mim, porque eu não conseguiria fazê-lo, Senhor, mas pelo que Tu morreu, pelo que o Senhor passou, ó Deus, eu não conseguiria passar, ó Deus, eu te agradeço, eu te louvo, Senhor, e te exalto, ó Pai,
a tua grandeza, que a tua graça, Senhor, a tua misericórdia esteja sempre em meu favor, ó Deus. Eu abençoo, Senhor, este povo em nome de Jesus. Este homem, Senhor, esta mulher, ó Pai, que agora ora, Deus. O Senhor conhece as limitações, as dificuldades. Também o Senhor conhecia, Senhor, as dificuldades de cada um daqueles discípulos. Porventura o Senhor os amou de uma forma grandiosa, Senhor. Por isso eu tenho a convicção que o Senhor ama este homem, ama esta mulher da mesma maneira. Pois o Senhor morreu o mesmo sacrifício por nós, ó Pai. Se há algum impedimento, dê força, Senhor. Dê todo desimpedimento, ó Deus, para que nós possamos nos achegarmos mais a Ti e vivenciarmos, Senhor, e regozijarmos contigo, ó Pai, usufruirmos da Tua companhia, da Tua presença nas nossas vidas. Não há nada, Senhor, neste mundo, ó Deus, que se torne melhor do que a Tua presença, a Tua manifestação, a voz íntima, gostosa do Espírito Santo ao meu coração, aos nossos corações, que fazem as lágrimas correrem, o nosso arrependimento, Senhor, quando nós clamamos a Ti, ó Pai, entristecido, o Senhor nos reconforta, o Senhor nos recompõe com Seu amor, com a Tua manifestação poderosa do Teu Espírito, ó Deus. Eu só tenho a agradecer, ó Pai, só temos a agradecer, ó Deus. Por isso eu te louvo, e te louvo, e te louvo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Eu falei para vocês que o Senhor tinha uma palavra para nós nessa noite. E o Senhor honrou aquilo que eu falei aqui para os irmãos. Eu posso falar sem sombra de dúvida. O Senhor honrou a minha palavra que eu disse aqui. Que o Senhor tinha uma palavra para você e para mim aqui nessa noite. E eu pude aprender uma coisa aqui nessa noite, irmãos. Só continuaremos vazios, só continuaremos tristes, só continuaremos sem rumo, sem direção, se não obedecermos à palavra de Deus. Os discípulos começaram a pescaria, eles pescaram a noite toda, e eles já tinham desanimado, já tinham desistido, porque achavam que não ia pegar mais peixe, não ia ter resultado nenhum, a pescaria estava terminada. Mas depois de uma palavra de Deus, de uma palavra do Senhor, que eles resolveram obedecer à palavra de Deus. Jesus disse, lança a rede para a direita. E eles lançaram a rede e pegaram o peixe. E foram quantos peixes? 153? 153. E não foram peixes pequenos, não, foi peixes grandes. Talvez que os peixes pequenos não tenham sido contados. Nessa noite nós podemos escolher obedecer à voz do Senhor, obedecer à palavra do Senhor e sermos abençoados, ou fazermos igual Jonas, que não obedeceu à voz do Senhor, é para ir para Nínive, e ele foi para Tarso. Direção opostas. E o que aconteceu? Fracasso. Então, os discípulos naquele dia escolheram obedecer à voz do Senhor, à palavra do Senhor, e é o que nós vamos fazer. Nós, como igreja do Senhor, que estamos reunidos aqui nessa noite, vamos escolher, vamos preferir, vamos optar por obedecer à voz do Senhor e sermos abençoados a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, a nossa empresa e o nosso dia a dia. Se nós escolhermos por obedecer à voz de Deus, nós vamos ser pessoas abençoadas. Aqui está o segredo. O segredo dos discípulos naquele dia foi obedecer, lança a rede. Eles não questionaram. Lançaram a rede. E muitas das vezes, a palavra do Senhor, Rodinello falou aqui, que nós temos tudo. O que ele disse? Ele falou, nós temos a palavra.
é só obedecer. Nós temos o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo conosco, em nossa vida. Para quê? Para nos orientar, para nos dirigir. Isso aí ele falava na hora que ele estava falando sobre o relacionamento com Deus, a comunhão com Deus. Ele falou que o Espírito Santo nos ajuda a termos comunhão com Deus. A palavra nos orienta para nós termos maior relacionamento com Deus, maior comunhão com Deus. Então nós temos tudo. Ele ainda falava de quando Jesus ensinava os discípulos a orar. Às vezes nós pensamos só em nós, mas lá quando Jesus estava ensinando os discípulos, ele diz, ó, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele disse aqui nessa noite, e às vezes pessoas, passou até despercebidas sobre o assunto. Mas a palavra foi uma palavra para nós levarmos para a nossa casa, para nós aprendermos, para nós meditarmos e melhor servirmos a Deus. Essa noite aqui foi uma noite de ensinamento, para nós aprendermos como melhor servir a Deus, como obtermos relacionamento com Deus, comunhão com Deus. Amém? Deus abençoe o presbítero irmão Rodinelli. Nós vamos estar terminando o culto agora, daqui a poucos minutos. Prometo, não vou passar das 9. Nós vamos tirar a oferta nessa noite, irmão. Você que trouxe a oferta, tem a oportunidade agora de estar ofertando na casa do Senhor. Nós vamos tirar a oferta, já vou estar dando os avisos. Pastor Ezequias já saiu? Já saiu, já, né? Nós vamos estar tirando a oferta e logo após vamos estar orando, agradecendo a Deus e terminando o culto. Pode tirar a oferta, irmãos. Você que trouxe a oferta, esteja fazendo isso aí agora. Enquanto eles terminam de recolher as ofertas aí, nós vamos estar avisando, né? Amanhã nós temos oração pela manhã, às 5h30. Temos oração aqui. Temos terça-feira o culto de ensino. Na quinta-feira nós temos aqui o grande culto, né, missionária? Temos o grande culto. Já tem ali o tema? Não fez o tema não, né? Vai projetar lá? Projeta lá, irmãos. Campanha do mês de julho, tema: cultivando a glória e a presença de Deus. Ageu capítulo 2, versículo 9 é o tema. Nós vamos estar presentes. Quero convidar toda a igreja para estar presente nesses cultos. Tem sido uma bênção esse trabalho dessa quinta-feira. E esse mês de julho está na responsabilidade da missionária irmã Jane e o presbítero irmão Josias, é seu companheiro que vai estar auxiliando, que vai estar fazendo o trabalho com a irmã Jane, missionária irmã Jane. Eu quero contar com a presença de toda a igreja. Não é um trabalho do irmão Josias e a missionária irmã Jane, não. É um trabalho da igreja. Todos os obreiros. Não fique em casa no dia de quinta-feira, não, irmãos. Vem para cá. Lembra que no dia que for você que estiver dirigindo, você vai querer que os seus companheiros venham, que os seus colegas venham. No mês que for você vai querer. E a irmã Jane foi uma pessoa que ela teve aqui, eu marquei a presença dela aqui. Se teve alguma quinta-feira, de todas as quintas que foram feitas aqui esse trabalho, se teve alguma que ela não esteve aqui presente, ela avisou para mim ou para o pastor Valteri, falou, eu vou estar pregando, vou estar em tal lugar. Então ela marcou presença. Eu quero dizer para todos os obreiros, ela semeou. Agora, vamos ajudar ela a colher também, né, irmã Jane? Então, ela esteve presente
e ela quer a minha cooperação e a cooperação de todos os colegas, de todos os companheiros, aqui para estar orando junto com ela, para estar ministrando a bênção de Deus aqui sobre a vida das pessoas que vão estar presentes. Quero contar com a presença de todos os companheiros, todos os amigos, obreiros da igreja, tá? Deus abençoe. É o aviso da missionária, irmã Jane. Na sexta-feira, dia 5, é isso? Vai começar aqui na igreja o quê, irmãos? O quê? Parece que pouca gente sabe. Dia 5, dia 6 e dia 7, vai estar acontecendo aqui na igreja do Jardim Pompeia, a IBF, Escola Bíblica de Férias. Nós queremos pedir, é um aviso, vou estar falando aqui em nome da coordenação da Escola Bíblica Dominical e das tias aqui da igreja. Elas querem contar com a presença de todas as crianças, dos irmãos que aqui congregam, como das outras crianças que são amigas dos seus filhos, que são amigas sua, traga para cá, avisa, vai passando isso para frente, vai passando essa informação para frente, porque nós queremos ter aqui a melhor EBF do Jardim Pompeia, tá? Nós queremos isso, sonha com isso, profetiza isso, e Deus vai honrar a nossa fé. Acho que são esses os avisos, né, pastor Zé Silva? São esses os avisos. Eu quero convidar você para estar em pé. Pastor Zé Silva vai estar orando e dando a bênção apostólica dessa noite. Foi uma bênção o nosso culto. Foi bom você estar aqui. Deus falou o seu coração e ao meu coração. Foi muito bom. Eu quero desejar para todos os que estiveram presentes, para toda a igreja, e mesmo aqueles que não estiveram aqui presentes, eu quero desejar uma semana de bênção, de vitória, de alegria, de realizações para a vida de vocês. Deus abençoe. Pastor Zé Silva vai estar orando e dando a bênção. Que maravilha, né, irmãos? O Senhor esteve entre nós essa noite. Vamos estar orando e para que Deus dê uma semana de paz, né? Uma semana de paz. Poderoso e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu neste lugar essa noite, pela tua palavra, Pai amado, que foi uma palavra escolhida para o nosso coração essa noite, através do teu Espírito, Pai. Agora nós sairemos, Senhor, daqui para os nossos lares. Dá, Senhor, uma semana de paz. Dá, Senhor, uma semana de segurança. Ó, Senhor, que seus anjos acampem, Senhor, em redor de cada um de nós, livrando todo o mal, Pai amado. Ó, Senhor poderoso, toma conta das nossas vidas. Nós te agradecemos por esse momento, Pai, em nome de Jesus. A bênção, o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do seu Espírito Santo, Senhor, seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja diz, amém. Vão em paz, que o Senhor vos abençoe.